Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão passando de quarentena? Espero que todos estejam bem e em casa. Eu sou o professor Ricardo, do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. E hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre evolução biológica. Vai ser uma aula um pouco curta, para que o vídeo não fique muito longo e vocês não fiquem muito cansados. Mas serão uma série de vídeos que eu vou estar disponibilizando online para vocês, tá bom? Então vamos lá? Então, todos os conteúdos que eu tirei durante essa aula foram praticamente de 4 livros, e 2 deles são esse. Um é o livro do Mark, que chama Evolução, né, essa é a terceira edição, e o Economia da Natureza, do Ricklefs, que muitos de vocês já devem conhecer, o Economia da Natureza. Inclusive ele tem na biblioteca da UESC, que vocês podem retirar quando voltarem, né, da quarentena. Esses livros estão disponíveis na biblioteca da UESC. E os outros 2 livros que eu acrescentei nessa aula é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e A Viagem do Beagle, que foi uma viagem que Charles Darwin fez aí ao longo da sua carreira. Então vamos começar essa aula falando quem é Charles Darwin. Acho que muitos de vocês já ouviram falar em Charles Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele nasceu na Inglaterra, ele fez medicina e mais tarde ele estudou teologia. Ele teve vários contatos com geólogos, botânicos durante, né, a universidade que ele cursou. Tá? Isso influenciou muito todos os pensamentos dele e todos os trabalhos que Darwin desenvolveu ao longo da vida. Então Darwin foi a pessoa responsável por documentar e comprovar a teoria da evolução, que até então todo mundo acreditava que o mundo era estável, ou seja, que era o fixismo que imperava. Né? As espécies elas não mudavam, elas não eram mutáveis. Do jeito que elas vieram à Terra, elas continuavam assim até a sua morte. Então elas não mudavam, não tinham mutação alguma. Então Charles Darwin foi responsável por mudar, um dos responsáveis por mudar este mundo estável, né, que era aceito antigamente, o fixismo, para a teoria da evolução ou da seleção natural. Então, aos 22 anos, Charles Darwin ele embarca um navio, o The Beagle era o nome do navio, e ele faz uma viagem de 5 anos em torno do globo e parando em diversos lugares do mundo. E aí foi nessa viagem que ele começou a descobrir, né, e retratar o que ele estava vendo nesses outros locais onde ele aportava. E aí foi quando começou a aguçar, né, as ideias de que as espécies não eram fixas, porque as espécies eram diferentes, pareciam uma com as outras, mas elas eram um pouco diferentes. E ele percebeu realmente essa diferença quando ele chegou no arquipélago mais famoso na época, que é o arquipélago de Galápagos, onde vocês podem ver assim um conjunto de diversas ilhas, em que o Beagle contornou e passou por todas essas ilhas, aportando em vários lugares nas ilhas. Então vocês podem ver que existem diversas espécies diferentes e que Galápagos realmente é uma região muito especial até hoje dentro da Terra, né, dentro do globo terrestre. Então, Charles Darwin, em 1838, após a retorna dele da viagem com o Beagle, ele desenvolveu a teoria da seleção natural, conjuntamente com um amigo dele, o Alfred Russel Wallace, em 1858. Então demorou um certo tempo para que eles escrevessem essa teoria, né, desenvolvessem essa teoria por completo. E aí, em 1959, o Darwin publicou A Origem das Espécies, qual introduziu a ideia da evolução a partir de um ancestral comum. Deixa por terra o fixismo e que se tornou daí para frente a explicação científica dominante na época para explicar por que as espécies elas se diferiam umas das outras. Resumidamente, tem 3 princípios da teoria da evolução que a gente pode pontuar. É o princípio da variação. Você tem essa variação entre os indivíduos de uma população. Pode haver
variações na morfologia, na fisiologia ou no comportamento. Isso é muito fácil da gente ver dentro da raça humana. Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem uma morfologia uma fisiologia principalmente diferente um dos outros, morfologia também, e principalmente comportamento. Também o princípio da hereditariedade, onde os descendentes se assemelham dos seus genitores mais do que os indivíduos não aparentados, ou seja, você sempre vai parecer mais com a sua mãe ou com seu pai do que uma pessoa que não é da sua família. O princípio da seleção também, onde você tem a seleção de indivíduos mais bem-sucedidos do que outras para sobreviver e se reproduzir, dependendo do ambiente que você está. Então existem algumas espécies que estão mais adaptadas a um determinado ambiente e que elas são selecionadas, elas conseguem produzir descendentes e elas conseguem continuar ali naquele ambiente, enquanto outras espécies não. Então, todas essas ideias que o Darwin foi pegando durante a viagem e foi juntamente com outros pensadores na época, elaborando para fazer a teoria da evolução, ele também não só observou essas questões, mas outras questões relacionadas à Terra. Ele prestava também muita atenção nos trabalhos do Charles Lyell, onde ele via que as mudanças geológicas ressaltavam em processos lentos e contínuos, não súbitos. Então, portanto, o Charles ele falou assim, olha, a Terra deve ser muito antiga. Por quê? Porque a gente consegue ver dentro desse ambiente algumas mudanças. E essas mudanças não são abruptas, né? Principalmente na geologia da Terra, né? Montanhas, rios, todas essas coisas. Então, o Charles Darwin, ele pegou essa ideia também. Então, a evolução, assim como a idade da Terra, os seres vivos também podiam ter mudanças, alterações graduais ao longo da vida. Então não seriam mudanças abruptas, e sim demoraria muito para uma espécie mudar, né, para evoluir assim como a Terra. E um outro estudioso que Darwin seguiu e lia bastante coisa é o Thomas Malthus, onde ele fala que a população cresce rapidamente, geometricamente, né, assim como a gente está vendo aqui no caso do coronavírus, que é praticamente em todos os lugares do mundo, o vírus está tendo uma progressão geométrica, você tem um crescimento muito alto, e enquanto os nossos recursos eles são aritméticos, os crescimentos não são tão altos, né? Então você tem um crescimento muito menor dos recursos do que o crescimento, no caso, populacional. E isso, né, em uma terra superpovoada, o que ele falava? Né? A ação do meio, que seria isso, a superpopulação, você teria fomes, doenças, e as famílias mais ricas seriam favorecidas e continuariam. Por quê? Porque elas teriam recursos para adquirir alimentos e se tratar de doenças, sendo que pessoas mais pobres não teriam esses recursos para se alimentar ou para se tratar de doenças. Então isso seria uma seleção para que algumas pessoas perdurassem, passassem aí a continuar a sua vida e outras não. Então Darwin também pegou esse pensamento e transpôs para a ideia da seleção natural, onde você tem populações naturais, onde existe entre as espécies uma luta pela vida. Então isso foi muito interessante a partir do momento que ele começou a juntar esse quebra-cabeça com todas essas ideias e formular a teoria da evolução. E aí ele chegou em Galápagos, como eu falei, e ele percebeu alguns passarinhos, que são os tentilhões de Darwin, são chamados tentilhões de Darwin, né, conhecidos como tentilhões de Darwin, onde você tem diversos passarinhos em diferentes ilhas com diferentes morfologias, principalmente na relação do bico. Então Darwin, quando chegou nessas ilhas, ele observou que três espécies eram bem diferentes e colonizavam essas ilhas. Porém, ele só conseguia ver uma espécie, ele só conhecia apenas uma espécie no continente. Então, o que aconteceu? Ele viu que esses tentilhões, né, os tentilhões de Darwin, a partir desse bico, da forma do bico, ele viu que eram diferentes as formas dos bicos dos tentilhões, ele viu que cada bico era propício para um tipo de alimentação.
Então você tinha alguns tentilhões que eram incentívoros, outros tentilhões que eram incentívoros e comiam algumas plantas, outras que comiam insetos e alguns frutos ou algumas folhas, e outros que eram arborícolas e herbívoros. Então, essa questão do bico estava muito associada com que os animais se alimentavam e aonde eles estavam ocupando essas ilhas, certo? Então, se você for ver esse esquema sobre os tentilhões de Darwin, você sai de um ancestral comum, onde esse ancestral comum se alimentava praticamente de sementes no solo, e aí você vai tendo uma grande diversificação, né, onde você tem os comedores de insetos, onde você tem os comedores de cactos, sementes e outras coisas mais. Então todos são os tentilhões e você tem essa modificação no bico, ou seja, então determinadas ilhas você tinha mais cactos e os pássaros que habitavam ali estavam mais adaptados a comerem sementes ou frutos de cactos, ou até mesmo cacto. Você tinha outras ilhas onde você tinha mais disponibilidade de sementes. Então, esses tentilhões eles foram adaptados para comer sementes. E outras ilhas onde você tinha uma quantidade de insetos maior. Então, você tinha tentilhões com os bicos, né, mais apropriados ou forjados para comer insetos. E também, juntamente, praticamente na mesma década, surgiu a teoria do Lamarck, que é o Lamarckismo. Né? Então nós conhecemos o Darwinismo, que é de Darwin, e o Lamarckismo, onde o Lamarck propôs, né, uma teoria, né, uma teoria para a evolução, onde esses animais eles adquiriam características, né, através do uso e desuso. Eu acho que muitos de vocês já escutaram isso, onde o Lamarck ele postula isso, que o ambiente altera a forma dos indivíduos. Então, a partir do uso e do desuso, você vai ter o quê? Um melhoramento deste animal. E nós temos o caso da girafa, que é bem famoso, e tem em quase todos os livros de ecologia e de evolução, onde eles confrontam o darwinismo com o lamarckismo. Então, no caso do Lamarck, vamos começar pelo Lamarck, pelo lamarckismo, aqui nas primeiras figuras, onde você está vendo, né, as girafas iniciam-se com o pescoço curto, tá? E aí, para chegar ao alimento, elas tiveram que ir esticando os seus pescoços cada vez mais até chegar no alimento. E com isso, né, a partir de esticar, né, de usar o pescoço para alcançar o alimento, o que acontece é que esses animais eles ficam com os pescoços mais longos. Então, aí as girafas começam a passar essa questão do pescoço mais longo para as outras gerações, né? Então, a partir do uso e do desuso, você tem as girafas com pescoços mais longos. Então, o ambiente transforma, né? Ele causa essa transformação no pescoço da girafa. Já no darwinismo, que é a figura da direita aí que vocês estão vendo, não. Na verdade, você tem girafas pequenas e girafa com pescoço mais curto e girafa com pescoço mais longo. E aí o que acontece? As de pescoços mais longos, elas comem mais e elas possuem esses recursos. Já as girafas com pescoços mais curtos, elas não conseguem comer. Então o que acontece? Elas são descartadas, ou seja, elas não conseguem passar, elas não conseguem se alimentar direito, elas não conseguem fazer toda a questão nutritiva que elas necessitam e elas acabam o quê? Morrendo. E o que acontece? Você vai ter uma substituição das girafas que comem mais, né? Das girafas que têm os pescoços mais longos, onde elas conseguem alcançar o alimento. Então as girafas que possuem, né, essas girafas com pescoços mais longos, elas se reproduzem, que vão dar as girafas de pescoços mais longos, e aí você tem, a cada geração, você tem um número de girafas com pescoços compridos aumentando, dado a esse fluxo, né, você descarta as girafas menores, né, você não tem esse uso e desuso, o pescoço não aumenta, então você descarta essas girafas com pescoços menores, elas não são selecionadas, elas são deixadas de lado, e as girafas com os pescoços mais longos são selecionadas, e elas continuam, elas se reproduzem,
dão filhotes de girafas com pescoços mais longos. Tá? Então, essas duas explicações são muito importantes sobre o darwinismo e o lamarckismo. Lamarckismo é uso e desuso. Você usa, você aumenta o pescoço e aí você passa para a próxima geração, o pescoço comprido. Já o darwinismo não. Girafas já com pescoços mais longos são selecionados a ficar no ambiente, enquanto as girafas de pescoços mais curtos não são selecionadas e acabam por morrer, não são selecionadas, e aí só ficam girafas de pescoços longos, ok? Então era exatamente isso, e começaram a surgir várias críticas, principalmente a teoria do Lamarck. Naquela época, como hoje também, né, a gente sempre está em busca da explicação mais coerente para o que está acontecendo, pelo que a gente observa no entorno. Então as críticas surgiram ao lamarckismo, né? E uma dessas foi que a necessidade da adaptação ou a busca da perfeição não poderia ser provada, né? Eles não conseguiam provar que realmente uma girafa que tivesse esticado o seu pescoço fosse passado para frente. Então, isso não aconteceu. Então, não tinha como o Lamarck provar essa teoria dele, porque ele não conseguiu provar que existia isso. E aí, uma outra questão importante é que essas modificações, essas adaptações individuais, elas são fenotípicas, elas não são transmissíveis evolutivamente. Então você precisa ter aí uma modificação genética para que o pescoço aumente ou diminua, tá? Então, tirando isso, né, a teoria do Lamarck foi um importante marco na história, tanto que a gente estuda até hoje a teoria do lamarckismo, mas ela não foi realmente capaz de explicar o mecanismo da evolução, tá bom? Mas também tiveram diversas críticas, né, ao darwinismo, se a gente for ver. Tiveram críticas onde há uma falha, né, uma desconhecida na causa da variação hereditária. Mas por que teria essa variação hereditária entre as espécies, entre as girafas, no caso? Na época, acreditava-se, diversos pesquisadores estudando a causa, estudando a teoria da evolução, né, eles sabiam que existe uma substância na natureza fluida. E várias coisas eles falaram que era isso. Não, essa mistura, esse fluido que tem dentro dos animais é que é responsável por algumas dessas mudanças. Mas ninguém sabia explicar muito bem como que era feito esse fluido, né? E surgiram diversas críticas, principalmente vinda do Fleming, né, que falava que como que a seleção natural podia escolher os melhores fluidos. Então, como que você teria esse melhor fluido dessa mistura, dando origem a uma outra espécie, né? Já que é uma mistura, como que você consegue escolher isso, né, essa mistura? Imagina uma sopa, como você consegue pegar todas as letras As, né, aquela sopa de letrinha, como você consegue pegar todas as letras As, imaginando que as letras As sejam as que vocês querem, a melhor mistura? É um pouco impossível, né? Você pega outras letras ali no meio. Então, como que essa seleção era feita? E aí, que é onde a gente começa a entrar com a genética, que é o Mendel, quem já ouviu falar da experiência das ervilhas, ele começa a pensar sobre o assunto, sobre a evolução do darwinismo, e começou a apresentar estudos, né, sobre a herança particulada, ou seja, a herança, né, que os descendentes recebem dos pais. E aí tem o clássico trabalho de Mendel, que é sobre a lei da hereditariedade, onde ele faz o experimento com as ervilhas, né, onde você tem ervilha amarela, ervilha verdes, ervilhas enrugadas, onde ele faz o cruzamento dessas plantas, né, e você vai tendo diversas combinações entre ervilhas amarelas, ervilhas verdes e ervilhas enrugadas. Tá? E aí tudo muda daí para frente, porque a gente tem um novo conteúdo entrando dentro da evolução, que é a genética, onde a gente consegue explicar um pouco mais toda essa questão da evolução do darwinismo. Então, a gente pode ver que quando você tem o cruzamento entre dois indivíduos da mesma espécie,
o que acontece é, você traz uma carga genética da sua mãe, você traz uma carga genética do seu pai. Não quer dizer que você vai ser igual à sua mãe ou ao seu pai. Você pode ser igual ao seu avô, igual à sua avó, mais parecido com o avô ou com a avó. Depende muito da carga genética que você recebe dos seus pais. Então, isso tem muito a ver também, como eu falei, das girafas. As girafas, claro que você tem, né, girafas de pescoços compridos, segundo a teoria da evolução. Você tem mais girafas de pescoços compridos nascendo. Mas ali no meio das girafas de pescoços compridos, você poderia ter também uma girafa de pescoço curto nascendo. Mesmo os dois pais tendo pescoço comprido. Por quê? Porque aí você tem essa lei da hereditariedade. Não é que você tenha que ser completamente igual aos seus pais. Pais grandes podem dar, claro que a probabilidade do filho nascer grande ou alto, no caso, é maior, mas você pode ter um filho pequeno também. Então, na hora que a gente incrementa a genética dentro da teoria da evolução, é que a coisa começa a ficar bem mais interessante. Só que aí eu vou guardar para o meu próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam no post que a gente vai tentando tirar, eu vou tentando tirar a dúvida de vocês e aguardem os próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ver vocês na próxima videoaula. Um abraço!